Lucas capítulo 18, versículo 8. Eu não vou demorar. Eu acredito que 9h30 termina a mensagem, até 10h30 acaba a ceia. Meia-noite você sai daqui sossegado, tranquilo. É rápido, é uma meditação, irmão. Diz assim a palavra do Senhor, que Lucas escreveu, pondo em ordem o ministério de Cristo. Ele então escreveu o que disse Jesus nessa parábola do juiz iníquo. Versículo 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Bom, aí vem uma pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa pergunta, irmãos, que esta semana me incomodou um pouco. Essa pergunta aqui. Eu estava lendo a palavra e essa pergunta me incomodou. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando Jesus proferiu essa parábola aqui e disse isso, ele estava de caminho para Jerusalém. Ele estava passando, deixando já Samaria, Galileia, e estava caminhando, porque daqui a pouco ele já entra em Cafarnaum, e daqui a pouquinho ele chega em Jerusalém, onde entra triunfalmente, e ali ele vai para cumprir o propósito de Deus na sua vida, que é morte e morte de cruz. Dentro desse contexto aqui é interessante que Jesus, ele é interpelado pelos fariseus, no capítulo 17, versículo 20, você pode olhar aí na sua Bíblia. Ele é interpelado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. E aí, irmão, Jesus Cristo, ele começa a mostrar algumas coisas sobre a vinda dele e esse reino. Então ele vai mostrando aqui, sobre o reino de Deus, como é que vem. É como um relâmpago, é como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Enfim, ele mostra aqui a universalidade da sua vinda. Ele fala que serão 2 numa cama, 2 moendo, 2 no campo. Isso significa que quando o Senhor vier, ele vem para todos, independente da hora, não é? Enquanto 2 está nós estamos aqui anoitecendo, em alguma parte do mundo está amanhecendo. Enquanto nós estamos na cama, em algum lugar já tem gente no campo. Enfim, Jesus fala aqui dessa universalidade da sua vinda. Ele vem buscar a todos, independente do lugar, do país, do horário, enfim. É dentro desse contexto aqui, irmãos, de vinda, de estar atento, de estar vigilante, que Jesus conta essa parábola. Aí, quando ele termina de falar isso aí, ele conta também uma parábola. A parábola é uma verdade espiritual, onde se toma coisas simples, coisas naturais. Eu estava tentando entender a questão da parábola, e é interessante que cada autor ele coloca uma definição, não é? É como se fosse uma similitude, uma comparação, não é? E aí Jesus conta uma parábola, e essa parábola ela tem uma razão. Diz aí o versículo 1, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Veja que Jesus acaba de falar da sua vinda, do seu reino. Ele mostra como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, não é? Ele mostra aqui algumas situações que vão acontecer naquele dia, naquele momento, e logo em seguida, ele sente a necessidade de trazer uma parábola, de fazer uma comparação. Só que essa parábola de Jesus, irmãos, ela tem um tema diferente das outras. Ela não assemelha o reino dos céus a nada. Ele chama a atenção sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Eis a razão pela qual nós colocamos no boletim desse mês esse texto de Romanos capítulo 15 aí, quando Paulo convida-nos a batalhar em oração.
Eu tenho percebido que as nossas orações, não é? Digo de um modo geral, a minha, a sua, às vezes são orações simples, não é? Em que a gente dá o luxo de fazer uma oração assim: Senhor Jesus, eu estou aqui, olha o meu problema aqui, olha a minha causa ali, não sei o quê. Enfim. E nós estamos, irmãos, num momento, num tempo de vida nessa terra, em que nós precisamos lutar mais, batalhar mais, se posicionar mais espiritualmente. Ou nós tomamos uma posição espiritual de batalha em oração, ou nós vamos ser derrotados. E é isso que eu tenho percebido. Tem mais gente sendo derrotado do que gente sendo vitorioso, vitoriosa. Por quê? Porque a falha não está em Deus. A falha está em nós. Em nós. A falha está em nós. E nós precisamos entender isso. Jesus Cristo está falando sobre orar sempre e nunca desfalecer. E aí ele conta a parábola, como é que é, né? Que, ó, ele toma o exemplo de uma viúva necessitada, que tinha uma causa, que vai no juiz, e o juiz é iníquo, o juiz é terrível, mas aí a viúva é perseverante, é insistente, ela vai lá na porta do juiz todo dia, toda hora, todo momento, e aí o juiz se exaspera e diz: meu Deus do céu, essa viúva me molesta, e para ela me largar de mão, eu vou resolver o seu problema. E aí o Senhor diz: se Deus, no verso 7, não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. E essa palavra tardio aqui, irmãos, ela é muito interessante dentro desse texto e no contexto dessa leitura aqui. Para muitos de nós, por Deus ser tardio, traz o desânimo. Às vezes Deus não responde a você e a mim hoje, não responde amanhã, não responde depois da manhã. Hoje é domingo, amanhã é segunda, depois da manhã terça, aí na quarta-feira, normalmente a gente faz o quê? Desanima. Eu já orei domingo, eu já orei segunda, já orei terça, Deus não respondeu, então Deus não quer me responder. Se Ele não quer me responder, eu também não vou orar mais. E nisso aí, nós perdemos a batalha. Jesus está dizendo que Deus pode até tardar. Jesus está dizendo que Deus pode até demorar. Mas uma coisa também Ele diz: que Ele fará justiça aos seus escolhidos. Talvez esteja demorando para você a tua resposta. Talvez esteja demorando para você o que você está colocando diante de Deus, o seu clamor, o seu pedido, a sua oração. Mas será, irmãos, que estamos orando o suficiente para vencer? Hein? Será que estamos orando o suficiente para vencer? E aí, termina esse momento aqui da parábola, quando Jesus disse: digo-vos que depressa lhes fará justiça. No momento seguinte, aqui anterior, versículo 7. Deus não fará justiça aos que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio. Esse tardio aqui, é o meu tardio, é o teu tardio. É o nosso tempo, é o tempo do homem. Que a gente sempre acha que Deus chega o quê? Tarde. Não é assim? A gente sempre acha que Deus chega tarde. Sempre acha que Deus chega tarde. E se você olhar a Bíblia, irmão, realmente parece isso. Não é? Parece isso. Parece que Deus chega tarde. Lá em João 11, então, fica evidente isso, né? Quando falaram para Jesus que Lázaro estava doente, esperava-se que no outro dia ele aparecesse por lá. Ele esquece Lázaro para lá, Lázaro piora, morre, fazem o funeral, sepultam. 4 dias depois de sepultado é que Jesus aparece. Não é? Aí Marta voa no pescoço de Jesus, fala: se você tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas você não ligou para a gente. Maria também do mesmo jeito. Só que
Jesus disse uma coisa aqui no verso 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Talvez o que esteja demorando para você, irmão, talvez o que não tenha ainda alcançado a vitória para você, Deus está preparando uma vitória para fazer justiça na sua vida. Justiça na sua vida. Foi o que ele fez quando chegou em Betânia, 4 dias depois. Deus, na sua palavra, ele é maravilhoso. Às vezes a gente ora, né, e fala assim: Senhor, cura essa dor de cabeça. Ele não cura. A dor de cabeça piora. Aí você vai no médico: doutor, estou com uma dor incessante, vamos fazer uma tomografia. Ah, tem um coágulo, tem um negócio aí dentro. Aí você fica apavorado. Aí o médico fala: olha, isso aí vai, se não tirar vai morrer. Aí você morre antes do, não é? Aí você apavora mais ainda. Aí você fala: Jesus, e agora? O negócio o médico falou e tal, isso aqui. Aí quando parece que tudo está ruim, mas muito ruim, aí Deus vem e faz justiça depressa. É isso que Jesus está falando. Sabe? Essa demora para nós, irmãos, é exatamente o tempo que Deus está se preparando para agir depressa. E quando ele age, o nome dele é glorificado. Ele age com propósito. Ele age para glorificar o seu nome. E dentro disso aí vem a interrogação de Jesus. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esse vier aqui está dentro do contexto do capítulo 17, isso tudo aqui, ó, tudo aqui. Aí Jesus fala de uma coisa, irmãos, que é essencial para a gente alcançar a batalha da oração, para a gente alcançar a vitória. E a igreja precisa hoje mais que nunca de buscar isso aqui. É da fé. Jesus percebe, e é quase que uma palavra profética essa, né? Porventura, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porque a demora de Deus, no versículo 7, esse tardio de Deus aqui, muitas vezes não vem a resposta como a gente quer, como a gente pensa, enfim, vai esmorecendo o quê? A fé. Nós estamos vivendo, como Jesus disse, não é? Dos dias de Ló, dos dias de Noé, estamos vivendo esses dias aí. E às vezes a gente não vê essa justiça de Deus, a gente não vê essa ação de Deus na terra, e questionamos Deus. E Jesus diz: por tudo isto, quando eu vier, será que eu ainda acho fé na terra? E aí, irmãos, eu quero dizer algo para você. Ainda bem que Jesus disse que não encontraria fé na terra. Ele precisa encontrar fé na igreja. A igreja é um lugar de fé. Graças a Deus que o Senhor Jesus não deixou nada que pudéssemos ter, ou ver, ou tocar, para ser um objeto de fé. Graças a Deus. Sabe? O que Jesus deixou para nós, lá em João 14, ele disse assim: e deixo-vos a minha paz. Mas ele não pegou algum objeto, aí falou: ó, isso aqui é a minha paz. Para a gente ficar olhando e falar: ah, a paz do Senhor, lá, é aquilo ali, ó. Não, ele só falou: eu deixo-vos a minha paz. Aí você fica tentando agarrar a paz assim, ó. Ele não deixou nenhum tipo de imagem, ele não tirou um 3x4, né? Ou então chamou ali os apóstolos, ó, faz uma pintura aí, capricha em todo mundo, vamos lá. Quer que eu dê um sorriso? Capricha que eu quero deixar a minha imagem para vocês me verem. Também não. Também não. Deixou nada. Sabe por quê? Porque a vida cristã, irmão, ela é exercida por fé.
Ou você crê e recebe, ou você não crê e não recebe. Ou você crê e alcança, ou você não crê e não alcança. Jesus não deixou nada palpável para a gente poder agarrar, tocar, ver, né? Ele deixou a fé. E é isso que a palavra de Deus diz. Olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 37. Vamos lá. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Pronto, comecei a correr, agora vamos até o fim. Rapidamente. Hebreus 10 e 37. Olha o que diz aí. Aliás, é o 38. É o 38. Mas o justo viverá de quê? Da fé. Sabe quem disse isso? Foi o profeta. Lá no Antigo Testamento. Abacuque, não é? O justo da sua fé viverá. Vive por fé. O apóstolo Paulo lá em Coríntios, ele diz que nós andamos por fé e não por vista. Não é aquilo que a gente vê. Aquilo que a gente vê, irmão, é aparente, é perecível. A fé, ela vê o invisível, ela caminha, ela vê mais à frente. O justo viverá da fé. Agora tem algo aí nesse versículo. O que diz a parte B? E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você não pode recuar da sua fé. É isso que Jesus está falando lá em Lucas 18, daquela mulher, na parábola. O juiz era terrível, mas a mulher não era fácil. O juiz é iníquo, é durão, não atende ninguém, não ouve ninguém, deixa ele comigo. Todo dia eu estou lá. Vou bater na porta desse homem. Vou lutar. Vou pedir. Toda hora chegava alguém que entrava na sala e falava: tem uma viúva aí fora te esperando. Ai meu Deus, não foi embora ainda não, é? Não, está aí fora. Estava meio-dia, como é que tá? A velhinha está aí, acho que ela já foi almoçar, graças a Deus. No dia seguinte, 8 horas, quando entrava alguém: doutor, tem uma velhinha aí na porta. De novo! Agora imagine se ela recua. Hein? Como é que seria a parábola de Jesus? Jesus começaria assim: vou contar a parábola para vocês sobre o dever de orar sempre e um dia desistir. Era uma vez uma velhinha que tinha uma causa, que foi no juiz, e nos primeiros dias ela estava animada. Depois ela viu que o juiz era durão mesmo, ela foi desanimando, desistindo e tal, e tal. Aí encerra a parábola dizendo: e a velhinha voltou para casa desanimada, e o juiz deu um culto de ação de graça, que a velha sumiu da frente dele. Pronto, era assim que ia terminar a parábola. Essa parábola teria algum sentido, algum valor? Não, irmão. Porque vida cristã não é vida de se desistir. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 62, Jesus disse uma coisa: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Se você botou a mão no arado, você tem que olhar para frente, você tem que avançar, custe o que custar, haja o que houver, porque o justo vive de fé. E aí diz aqui, ó: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E aí o versículo 38, 39 diz o quê? Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Cremos para a conservação da alma. Nós não somos daquele que desiste, não, de jeito nenhum. Agora abra a sua Bíblia em 1 João capítulo 5, versículo 4. Primeira epístola, capítulo 5, verso 4. Olha o que João está dizendo aí. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé.
Primeiro, irmãos, eu gostaria de ter tempo para explicar melhor o que é esse nascido de Deus. Esse nascido de Deus aqui é aquele nascido que Jesus explicou para Nicodemos em João 3. Tem que nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. É o que João, no seu evangelho, no capítulo 1, ele diz assim: os quais, não é? Veio para o que era seu não receberam, mas a todos que receberam, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus. Os quais não nasceram nem da vontade do homem, nem da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. É o novo nascimento. É nascer para Deus, para viver diante de Deus, na presença de Deus. São os nascidos de Deus. Aí a Bíblia diz que aquele que realmente nasceu com Deus, de Deus, teve uma vida de experiência com Deus, vence o mundo. Agora, qual é a vitória para vencer o mundo? A nossa fé. Quando Jesus falou lá em Lucas 18, ele estava falando ainda dentro da situação de quê? Da sua volta. De um mundo conturbado, de um mundo atribulado, de um mundo de exemplo como no dia de Noé, como no dia de Ló. Os dias de Noé, Jesus disse, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. E os dias de Ló, como foram? Você lembra? Lembra não? Eu vou te lembrar, lá em Gênesis 19, os 3 anjos vão para a casa de Ló. O anjo do Senhor fica com Abraão, lá em Gênesis 18, e Abraão entra em intercessão com ele a Deus. E quando eles chegaram lá, a Bíblia diz que os homens da cidade souberam que entraram 3 homens formosos, bonitos, na casa de Ló. E eles simplesmente disseram: ó Ló, soubemos que entraram 3 camaradas bonitões aí, manda para fora aí porque nós queremos conhecê-los. Os dias de Ló não é diferente dos dias de hoje, irmãos. Onde a sexualidade, a homossexualidade, a depravação moral era graçante naqueles dias. E Jesus disse que um dos sinais da sua vinda é que os dias de hoje seriam como os dias de Ló. E nós estamos assistindo isso hoje. Estamos vendo isso aí, ao vivo e a cores. É só o que a televisão mostra, só o que os filmes, as novelas, tudo está mostrando. Está se tornando uma naturalidade conviver com esse tipo de coisa. O que é isso? Os dias de Ló. É dentro desses dias, dentro dessa situação que Jesus falou a parábola de orar sempre e desvanecer. É dentro disso que Jesus disse: será que quando eu vier diante dessa circunstância eu vou achar fé na terra? E como é que a gente consegue vencer esse mundo que está aí? Jesus disse, a palavra de Deus diz, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A igreja precisa se agarrar com fé. E fé, irmão, não se compra em qualquer lugar. A fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir, a palavra de Deus. Então tome a tua Bíblia, comece a ler. Comece a ler a tua Bíblia, para que venha fé no teu coração. A Bíblia diz que pela fé nós estamos de pé. O que nos sustenta é essa fé inabalável na palavra do Senhor. E a palavra de Deus é rica em exemplos, rica, rica, rica. Agora mesmo à tarde, estava saindo para cá. Aí a Bíblia estava na mesa, eu abri. Quando eu abri, Jeremias lá. Aí eu olhei, Jeremias livrado do calabouço e tal. Aí quando ele sai, fui lendo. Abri a Bíblia e fui ler. Agora, 4:pouca da tarde. Jeremias. Aí quando ele sai, ele procura lá um camarada lá, que eu não lembro o nome. E aí Jeremias profetizou para aquele homem: olha, não vai te acontecer nada, Deus vai te livrar. Era um etíope. Deus vai te guardar. E tal, e tal, e tal. E o finalzinho do versículo diz assim: porque você confiou no Senhor. Eu li isso. Aí na mesma hora eu me lembrei de Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Deus livrou aquele homem porque confiou nele.
E Deus vai te livrar, Deus vai te guardar, Deus vai te sustentar nesses dias de trevas, se você confiar nele. Confiar na palavra dele, porque diz a Bíblia que o céu e a terra vai passar, mas a palavra de Deus jamais passará. João disse que o mundo e a sua consciência vai passar, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, irmãos amados, nós precisamos dessa fé para vencer o mundo. Agora eu quero te chamar a atenção para uma coisa, Hebreus capítulo 4, verso 2, por favor. Só mais um versículo e eu acabo e a gente entra na ceia e você sai correndo daqui. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Carta aos Hebreus. Depois eu explico o que é hebreu. Não dá para ficar explicando tudo não, meu Deus, olha a hora. A hora não para. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, verso 1, pareça que algum de vós fica para trás. Olha como é que o autor coloca aí, não é? Parece que, porventura, deixada a promessa de entrar no repouso, algum de vós fica para trás. Como é que pode isso, ficar para trás? Aí ele explica, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Foram. Os do passado receberam as boas novas, os do presente também, tudo foi pregado direitinho. Aí diz uma coisa aí, ó, o que é que diz na sua Bíblia? Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava o quê? Misturada com a fé. Está dando para entender? Às vezes a gente prega, ensina, eu acredito que Deus tenha misericórdia da nossa alma. Eu acho que a gente já pregou nessa igreja aqui tudo que tinha que pregar e mais alguma coisa. Vocês sabem demais. Vocês sabem demais. Só que continua a mesma coisa. Todo mundo fraquinho, desanimado, tem a cara assim. O que tem, irmão? Sei lá, vou morrer. Só Jesus. Sabe o que está faltando, irmão? É isso aqui, ó. A palavra da pregação nada aproveita. Por quê? Porque não é misturada com fé. Você ouve a pregação, não adianta falar, ah, pregou bonito, pregou legal, falou bem, explicou bem, enfim, ótima milética, e não sei o quê, e bebebel, nada disso. A Bíblia está dizendo que você ouvir, o que eu ouvi, a gente tem que misturar com fé, irmão. Não adianta só ouvir palavra bonita, sermão bonito, pregador bonito, nada disso. Se eu e você não pegarmos a palavra e misturar com fé, nós vamos ficar, como diz o verso primeiro aqui, ó, vamos ficar para trás. Vamos ficar para trás. Nós temos que misturar a palavra com fé. Quando se prega a palavra, não é para pregar aqui para agradar A ou B. Não, a gente prega a palavra aqui, do que ela fala, do que ela manda, está pregando a palavra. O que você tem que fazer? Mistura com fé isso aí. É para isso que serve a fé. Não é para guardar no bolso, sabe? Ou botar numa gaveta em casa, enfim, botar no armário. Olha o tamanho da minha fé, que linda, olha lá, guardei ali. Todo dia eu passo um espanador na minha fé. Não. Faz uso dela, mistura a palavra. Está pregando, você crê, recebe, aceita, se apodera. Sabe, irmão, Jesus disse uma coisa: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Ué. O pastor Eliseu contou-nos numa reunião de oração um tempo atrás, que lá na igreja, lá na Ilha do Governador, onde ele serve ao Senhor, num culto de oração, uma irmã chegou
com uma necessidade. Ela estava orando para comprar um apartamento, só que ela tinha o preço dela, as condições dela. Não era qualquer coisa. E ela foi orar por isso. E naquele momento da oração ele disse que uma irmã levantou e falou: irmão, interessante, eu não entendi nada, mas eu tive uma revelação aqui, uma visão, porque tem crente que tem visões, e eu vi uma chave assim voando, assim como que passando por nós. A irmã falou isso. Essa tal irmã que foi para lá orar pela casa, na hora, no meio do povo, ela levantou e falou assim: é minha! O que ela fez? Ela misturou fé naquela palavra. Ué, mas a chave estava onde? Sei lá onde estava a chave. Ela creu, ela disse: é minha essa chave, e agarrou. E na semana seguinte foi lá testemunhar o apartamento do jeito que ela queria, no preço que ela queria, nas condições que ela queria. Deus lhe deu. Se você não misturar fé, irmão, tu não vai chegar a lugar nenhum. Pode arrumar o melhor pregador do mundo aí, o cara altão, grandão, bonitão, fala grande, isso o que, fala bonito, bota microfone de ouro aqui. Se tu não misturar fé na palavra, você vai sair daqui vazio. Como diz Hebreus, algum de vós vai ficar para trás. Não misturou? Fé é para ser usado, irmão. Não é para ficar na prateleira, não é para ficar no bolso. Ah, irmão, tem fé. Onde é que está a tua fé? Está aqui. Minha fé está aqui. Não adianta. Põe essa fé em ação. Bota ela para agir. Bota ela para trabalhar. Começa a crer, começa a acreditar. Quando você orar, ora com fé. Não ora, sabe, assim, aquela oração: Senhor, meu Deus, meu Pai, se tu quiser faz, se não quiser faz também. Que negócio é esse? Está a fim de receber ou não está? Hein? Imagina a viúva lá na porta do juiz: doutor, quem é? Sou eu, a viúva. O senhor está a fim de me... O senhor vai assinar meu processo aí? Não vou! Então tá bom, o senhor falou não, tá feito, tá bom. Eu aceito não como resposta. Tá bom, doutor, tchau. Foi isso que ela fez? Mas eu e você fazemos assim. Sabe por quê? Porque não tem fé. Tem fé para crer, tem fé para lutar, tem fé para batalhar, tem fé para orar, tem fé para nada. Vamos para Judas 13 e acabou. Judas, antes do Apocalipse. Acabou. Judas, versículo 3. Olha o que Judas diz aí. O que está escrito aí? Ele disse assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a quê? Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A fé foi dada, a fé existe, a fé está aí no teu coração, a fé está aí, você tem fé. Se você deixou a tua casa e veio para a casa de Deus, é porque você crê. Você já tem alguma fé aí, não é? Só que precisa batalhar por ela, meu irmão. Fé, ela tem que ser batalhada no dia a dia. Se a gente pegar a nossa fé e guardar, ela não cresce, ela não se expande, ela não produz. Sabe, tem que ser batalhada, fé é batalhada dia a dia, porque a nossa vida é uma batalha de fé. Você crê de manhã, crê meio-dia, crê 3 horas, crê 6 horas, crê 8 horas, crê meia-noite, e é assim. É uma batalha espiritual. E Judas disse: olha,
eu estava falando da salvação, mas eu achei por bem também escrever para vocês batalharem pela fé. Porque às vezes a gente batalha por tanta coisa na vida, esquece da fé. Foi por isso que Jesus perguntou: porventura, quando eu vier, será que eu acho fé na terra? Porque a gente não quer mais batalhar pela fé. É mais fácil a gente procurar alguém que tem fé. Não é, Jonas? Jonas conhece um irmão poderoso aí, cheio de fé, ó. Vai na casa do irmão: irmão, estou com problema. Irmão, vamos orar agora. Aí ora: Senhor meu Deus, dá vitória ao teu servo. Ó, irmão, eu vi uma porta e tal. Aí o Jonas sai feliz. Estou usando ele como exemplo, ele não faz isso não. Aí o Jonas sai feliz: puxa, o irmão viu uma porta. Eu acho que essa porta é de Deus. Só que se tu não tiver fé, tu não entra. Não é? Ah, eu vi uma porta diante de ti. Está aberto, irmão? Ai, meu Deus, vou entrar. Ai, meu Deus, será que eu posso? Ai, Jesus. Quem tem fé, irmão, não adianta abrir porta, nem fechar porta, nem coisa nenhuma. Você não tem fé nem para entrar na porta que Deus falou que está aberta. Por quê? Porque não exercitamos a fé. Não batalhamos a fé. Sabe? Não fazemos nossa fé crescer a cada dia. E aí somos um bando de crentes. Tudo crente. O que é que você é? Sou crente. E ainda dá o nome da igreja, endereço, telefone, por aí vai. Sou crente daquela igreja da rua tal, não sei o que, meu pastor falando de tal, e a tua fé? Não, eu vou lá. Quem tem fé é o pastor. Quem tem fé é uma irmã lá que ora. Quem tem fé é não sei quem. Irmão, para disso em nome de Jesus. Para com isso. Levante como homem e mulher de Deus nessa noite em nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia. E sabe o que eu vejo aqui? Me perdoe. Eu vejo um monte de gente pegar o pãozinho, bota na boca como se pega uma bisnaga de manhã. Só falta a manteiga. Acho que eu vou, pega uma manteiga ali para gente passar manteiga no pão aí. Só falta a manteiga. Aí passa a manteiga e come. É maravilha. E cadê a fé? Jesus disse: isso aqui é em memória de mim. Cadê a fé para crer? Cadê a fé? Isso aqui são elementos para abençoar a nossa vida. Isso aqui não é para ficar aqui enfeitando, não. Isso é para abençoar. Mas você come mês, e não acontece nada, porque tu não mistura fé, tu não crê. E se você crê essa noite, Jesus disse: tudo é possível ao que crê.